Saudade sua, Zita. Boa noite, meu povo! Começando mais uma viagem eletrizante com a minha poetisa, minha costureira Cíntia Tanuri, dentro dessa sala maravilhosa que eu me sinto em família. E hoje é quarta-feira e todas as quartas, 20 horas, a gente começa uma grande viagem pela palavra do Senhor, aquela palavra viva. E começa com quem? Com Cíntia Tanuri. Se você não a conhece, eu convido você para assistir essa aula de hoje. Então, é com muito carinho, com muito amor, dizer que ela está mais bonita do que ontem. Então, vem para cá, minha irmã Cíntia Tanuri, que eu amo demais fazer essa viagem com a gente aqui hoje. Boa noite, eita coisa boa estar aqui, hein? Com essa acolhida de sempre. Eu não vou cansar de dizer isso. É a melhor acolhida do mundo. E cada dia que ela fala, hein, Zita, eu tô me sentindo mesmo mais bonita. Bom ter cada um de vocês aqui. Vamos seguir viagem. Essa viagem é eletrizante, é pela palavra do nosso Deus, um Deus que é vivo. E como é bom conhecer a sua história. Estamos viajando com quem? Jacó e sua família. Sua família complicada, atrapalhada, que tropeça aqui, cai ali. Qualquer semelhança com qualquer família não é mera coincidência, não. Família é tudo igual, gente, muda só de endereço. Toda família tem problemas, tem dificuldades, mas nós somos o projeto perfeito, maravilhoso de Deus. Deus nos chamou para viver em família. Essa é a bênção. Ele não nos chamou para a perfeição. Aliás, ele nos chamou para ser perfeito como ele, mas ele sabe da nossa imperfeição, sabe que nós estamos no processo e é ele quem nos sustenta. Então vamos orar, agradecer a esse Deus por sua bondade e sua misericórdia, que apesar de nós, escolheu nos amar e nos chamar para caminhar com Ele. Então vamos orar, vem comigo. Pai, nós te adoramos nessa noite, nós te bendizemos, nós queremos declarar o nosso amor e a nossa confiança depositada somente no Senhor. Nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão contigo, uns com os outros, na tua palavra. Queremos aprender mais, temos necessidade da tua presença e de conhecer mais do Senhor. Ilumina as nossas mentes nessa noite, abre o nosso entendimento e que esse texto, essa palavra, fale com cada um de nós. Entregue a porção que é de cada um, Senhor, e por tudo, desde agora e para sempre, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Amém ou não amém, Zita? Amém! Então, vamos seguindo viagem aqui. E nós saímos do capítulo 34 de Gênesis, onde a gente não vê, né, não tem a percepção de Deus, da ação de Deus. Pelo contrário, a gente vê somente a ação humana. E a gente vê onde a carne governa, tudo que não é bom frutifica e aparece. A gente vai ver ali, a gente vai ver vingança, a gente vai ver matança, a gente vai ver desobediência da palavra, a gente vai ver os filhos de Jacó, né, usando de coisas sagradas, de uma aliança, de um pacto que Deus fez lá com Abraão para se vingarem de um povo. E a gente vai ver o desespero de Jacó dizendo: o que vocês fizeram, meus filhos? Mas a gente entrou em Gênesis 35 e a gente já vê o cenário transformar na mesma hora, porque Deus vem ao encontro de Jacó. No meio do desespero, no meio de toda aquela miséria humana, porque a gente via somente os atos humanos ali, da carne inflamados, em tudo que era maligno mesmo, em todo o ódio, toda a vingança que os filhos de Jacó estavam sentindo naquele momento, mas a gente vê Deus agindo como Deus, misericordioso, gracioso, generoso, como sempre. E ele vem ao encontro de Jacó e ele diz: Jacó, faz o seguinte, levanta acampamento e vai para Betel. Vai para aquele lugar, Jacó, onde nós nos encontramos a primeira vez. Vai para ali onde você estava também em desespero, fugindo do seu irmão, com medo da morte, e ali eu te encontrei. Então, nós falamos aqui na última quarta que Deus traz a memória de Jacó, aquilo que dava a ele esperança.
Jacó devia estar desbaratinado, desesperado. Ele estava se sentindo de novo encurralado, dizendo: não vai ter jeito. Agora o povo dessa cidade, quem sobrou, vai vir em cima de mim, da minha família, e vai nos matar. Mas o Senhor mostrou para Jacó, quando ele fala com Jacó, volta para Betel. O Senhor está mostrando para Jacó: olha, lembre-se do tempo da sua aflição, eu quero te trazer à memória a esperança. Porque naquele tempo também você estava assim, achando que não tinha saída, que não ia ter como você resolver a situação, e eu te sustentei, eu te guardei, eu te livrei. Então, nós falamos aqui na última quarta-feira que como é bom quando o Senhor nos faz lembrar, né? Traz à nossa memória a bondade dele, a misericórdia dele. Quem nunca passou tanta treta, tanto perrengue, tanto sofrimento, e a gente se lembra sim das dificuldades, mas a gente vai sempre se lembrar: o Senhor foi comigo. Ele me guardou, ele me sustentou na dor, ele passou comigo pelo vale da sombra da morte, naquele deserto, ele estava comigo, eu não estava só. E é isso que Deus faz com Jacó aqui. E Jacó, então, a primeira atitude de Jacó que a gente viu na última quarta-feira foi qual? Dizer ao povo, ele assume uma postura de liderança, dizendo: eu vou me encontrar com o Senhor. O Senhor pediu para me fazer um altar. Altar é lugar de consagração, é lugar de sacrifício, é lugar de entrega, de renúncia, de adoração. E eles não podiam ir como eles estavam. Então ele chama toda a casa dele, todo o clã, e diz: purifiquem-se. Todos os ídolos, bota para fora toda a podridão. Toda mente dividida, toda adoração dividida. Esse Deus, ele requer exclusividade da minha vida e da sua vida. Deus não vai dividir o nosso coração, o primeiro lugar dele, com qualquer outro que seja. E nós falamos aqui que eles chegaram, trouxeram todos os ídolos, Jacó reuniu tudo aquilo ali e enterrou ali em Siquém, ele sepultou literalmente aqueles deuses que não eram vãs. Mas muitas vezes, né, talvez nós não temos esse costume como eles estavam ali, né, aprenderam com aquele povo a idolatria através das imagens de escultura, mas temos algo no nosso coração que talvez possa tomar ali a primazia, o primeiro lugar de Deus. Então, por isso é sempre importante vigiar, né? O que é que realmente tem ocupado a nossa mente, o nosso coração em primeiro lugar? E eu falei com vocês que João Calvino, um grande homem no cenário cristão, ele disse uma frase muito impactante: o homem é uma fábrica de ídolos. A gente, quando menos imagina, a gente começa a estar idolatrando coisas, pessoas, até coisas relacionadas ao próprio Deus. Mas se não for o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, qualquer outra coisa, até o serviço cristão, não pode virar uma idolatria na nossa vida. Isso é contrário à vontade do Senhor, ao que realmente é saudável espiritualmente para mim e para você. E aí seguimos, então, viagem aqui com eles, e no versículo 5 do capítulo 35, nós deixamos o cenário assim: quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir Jacó. E eu disse aqui: que terror de Deus é esse? Então, os historiadores vão dizer, como em outros textos a gente vai ver, como o próprio Moisés. Lembram-se que é Moisés que está contando essa história, registrando todos esses fatos que o próprio Espírito Santo fez ele saber. Então, Moisés aqui, ele também vai viver isso. Lembram-se lá quando eles vão sair do Egito, o Senhor, então, por várias vezes, né, leva então Moisés ali a confrontar realmente aquele faraó, dizendo: olha, libera o meu povo para me adorar. Lembram-se que faraó não permitia, e veio sobre então o Egito, o que nós conhecemos como as 10 pragas, e aquele povo sempre se assustava com tudo aquilo ali. E aqueles eram sinais que Deus enviava. Nós vamos ver essa história relatada lá no Êxodo, e nós vamos ver que Deus enviava aqueles sinais para que Faraó reconhecesse a autoridade de Deus, o poderio de Deus, o senhorio dele,
para que ele, então, se curvasse diante da glória e do poder do Senhor. O que não aconteceu até que Deus abre o mar. E quando o Faraó e o seu exército vai perseguir o povo, eles morrem ali, com as águas, aquele lugar seco onde Deus deixa o povo passar, em segurança. Um dos milagres mais extraordinários relatados na Bíblia. Eles passam de pé enxuto. Ali também foi o lugar da morte de Faraó e do seu exército, porque perseguia o povo de Deus. E esse terror, todos os historiadores vão dizer que é justamente isso. Eles conheciam algumas histórias a respeito de Deus e dos feitos de Deus, de como Deus já havia operado na vida de Abraão, na vida de Isaac, de Jacó, mas eles adoravam outros deuses. Mas naquele momento que o Senhor faz, imagina aí, Mônica, toda uma população, ele faz sentir medo, esse pavor de Deus, ou isso que algumas traduções, né, vão dizer como a noite escura de Deus, uma tradução como se fosse trevas caindo sobre aquele lugar, era realmente um pavor, um medo que eles começaram a sentir. Se a gente for atrás desse homem, desse Jacó, esse Deus dele, mesmo que eles não adorassem, eles começaram a temer, pode vir nos fazer mal. Eles imaginaram que pior seria o que Deus poderia fazer do que o que os filhos de Jacó fez àquela cidade. E Deus mesmo permite que eles sintam isso para livrar, proteger Jacó mais uma vez. E nós falamos aqui que Deus faz isso porque ele tem um plano maior. Tudo de Deus é mais amplo. A bênção que Deus libera sobre a minha vida e a sua vida, pode ter certeza, ela sempre vai ter o propósito de alcançar muitas outras vidas. A gente nunca é abençoado sozinho. Ei, que coisa maravilhosa! Uau! Sempre a bênção ela é abundante, transbordante. Quem está ao nosso redor quando nós somos abençoados, também de tabela é abençoado. A bênção do Senhor, ela é sempre assim, ela nunca é minguada, ela é nunca pouquinha, ela nunca é enviada por desejos egoístas. O que nós vamos ler no livro de Tiago, quando Tiago diz, olha, vocês oram e não recebem, sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem somente para satisfazer o próprio interesse, só para satisfazer o ego, as vontades egoístas. É por isso que Deus não atende. Por quê? Nós estamos falando de um Deus que não tem nada a ver com egoísmo, individualismo. Nós falamos de um Deus que, quando ele se apresenta, ele já se apresenta um Deus plural, coletivo. É Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que nos chama para viver coletivamente, como um corpo, como uma família. É um Deus que diz, olha, eu vou distribuir dons, mas presta atenção, lá em 1 Coríntios, a gente vai ver isso muito no capítulo 12, no capítulo 13, os dons que Deus distribui a cada um na igreja, dons variados. Aí ele dá o dom para um, da ciência, do conhecimento, e aquele dom é para edificar o corpo. E ele dá o dom da administração para o outro, para quê? Para que aquela pessoa possa se vangloriar daquilo e se beneficiar somente ela? Não! Ele vai dizer, é para o corpo, é para servir a todos. Esse é o nosso Deus. Um Deus que pensa grande, de forma multiplicadora. A graça, ela é sempre nessa potência multiplicadora. Ela sempre se expande, se alastra e alcança muitas outras vidas. Então, quantas vezes alguém pode dizer assim, Deus estava ali, só protegendo Jacó e a família dele e as outras pessoas. Lembrem-se que Deus chamou em Abraão, né? Que ele está dando continuidade aqui com a descendência de Abraão, chegou em Jacó. Ele firmou uma aliança e essa bênção é para toda a terra. O que ele disse para Abraão? Lembra, Mônica? Olha, Abraão, você, um homem já de idade, sua esposa também,
e com um ventre estéril, seco, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer desse ventre uma multidão que não poderá ser contada. Ele faz Jacó, ele faz Abraão e para Jacó também a mesma promessa, ele vai repetir aqui em Betel, dizer, olha, a descendência de vocês vai ser tão numerosa que eu posso comparar com as estrelas do céu. Tem alguém aí que pode fazer essa conta de quantas estrelas o Deus Criador espalhou nesse céu de meu Deus aí sem fim? Não tem como fechar essa conta. E ele disse, assim será a sua descendência. E ele disse, em você serão benditas só a casa de Jacó? Só a casa de Abraão? Só a casa de Isaac? Não. Todas as famílias da terra. O que Deus está protegendo aqui, Mônica Souza, é uma promessa para mim e para você. Alguém me disse assim, já Deus está, né? Uá, Jacó fez um monte de coisa errada e está aí passando a mão na cabeça dele. O Senhor está protegendo uma bênção, uma promessa para que toda a terra, toda a família da terra recebesse da bondade dele. Uau! Os planos do Senhor são sempre maiores. Não se esqueça disso. Deus não erra. Ele é soberano. Ele sabe o que eu e você não sabemos. Ele já viu essa história antes que ela acontecesse. Antes que os filhos de Jacó aprontassem toda essa atrocidade, toda essa bagunça. Deus nunca foi pego de surpresa. Desde Adão até o último homem, Deus jamais será pego de surpresa. Mas o projeto dele, o plano dele perfeito, não pode ser impedido por um erro meu ou seu ou de quem quer que seja. Ele, o próprio Deus, garante que a história vai se cumprir. E dessa família, lembra-se de um dos filhos de Jacó, Judá, da tribo de Judá, vai vir o Messias, o Cristo. Onde Deus sela essa promessa. Ele diz agora não é só mais o Israel como etnia, como povo. É o Israel celestial, toda a terra, de brasileiro, de africano, de europeu, de japonês, de quem quer que seja. Em toda a terra, toda língua, tribo, povo e nação. Apocalipse diz que um dia todo joelho vai se dobrar. É todo, hein? Nenhum joelho vai ficar sem se dobrar. E toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E o Senhor disse que esse dia chegará e ele voltará. Ele vai reinar, ele vai buscar o seu povo de toda tribo, língua, raça, nação. E ele é fiel para fazer a história se cumprir. Como ele fez se cumprir lá atrás, até Jesus, ele fará se cumprir até a volta de Jesus, porque ele é Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Então, aqui, eu não posso ir lá na frente que eu empolgo. Hein? Volta para o texto, Cíntia. Gênesis 35. Aqui, então, no versículo 6, Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Eles chegaram, então, naquele lugar que Deus mandou. Abri um parênteses aqui. Desde o início, quando Jacó sai lá de Harã, o que o Senhor falou com ele? Vai para Canaã. Mas Jacó faz um pit stop em Siquém. Ele para ali, fica alguns anos ali. E é por isso que essa tragédia também acontece. Nós não sabemos, o texto não vai nos dizer por que Jacó faz essa parada ali. O texto só diz que ele achou um lugar bom para se estabelecer e ele faz ali, né, um lugar para os seus animais e acampa ali, constrói casas, mas a ordem primeira do Senhor é volta para a casa do seu pai. Sai da casa do sogro, está na hora de você voltar para a casa do seu pai. Mas Jacó faz aquela parada ali em Siquém. E eu quero abrir esse parênteses porque todas as vezes que a gente obedece pela metade, é a mesma coisa de nada. É caçar confusão do mesmo jeito. A obediência ela tem que ser feita por completo.
Jacó, mesmo com a permissão do Senhor, né? Porque a gente não vê o Senhor intervindo nesse tempo. O Senhor permite que ele fique ali, mas não foi uma boa escolha. E agora, quando o Senhor intervém, o Senhor diz: vai para onde eu te mandei, vai para Canaã, vai para Betel. E agora, então, Jacó vai para esse lugar, e no verso 7 vai dizer: neste lugar, então, construiu um altar, e lhe deu o nome de El Betel, porque ali havia se revelado Deus a ele, quando fugia do seu irmão. Ele diz aqui é a casa de Deus, é a morada de Deus, é El Betel, do Deus Todo-Poderoso. Essa palavrinha o El, que vem antes do El Shaddai, fala do poder, da glória desse Deus. E é interessante que no versículo 1 desse capítulo, quando Deus aparece a Jacó, Deus fala com ele para onde ele deve ir, Deus dá direção, dá destino para ele. Um homem que estava desorientado ali com tudo que estava acontecendo, Deus dá destino para ele e Deus diz para ele também especificamente o que ele tem que fazer. Deus diz: vai para lá e faça um altar e me adore. E eu fico aqui pensando cá com os meus botões, e quero que você pense junto comigo. Ele não tinha feito também um altar em Siquém? Tinha. Jacó tinha feito isso quando ele foi para Siquém. Mas muitas vezes a nossa maneira, como a gente entende que está agradando Deus de adoração, não é a maneira como Deus quer ser adorado através da minha vida e da sua vida. Deus está dizendo para ele: faça um altar para mim ali. É desta forma que eu quero. Muitas vezes a gente tenta negociar as coisas com Deus. Ah, Deus, mas nesse lugar, essa igreja é tão problemática. Deus, dá um trabalho para mim. Deus, mas no meio desses irmãos, 15 irmãos assim complicados, Deus. Mas eu te quero aqui. Eu quero receber sua adoração aqui. Eu quero usar os dons que eu depositei em você aqui. É nessa família. Não, Deus, não tem jeito de eu sair dessa família. Não, não, é nessa família. É nessa cidade, é nesse contexto, é nesse emprego. É aí que eu quero que você manifeste a minha glória. Muitas vezes a gente tenta dar um jeitinho, a gente quer que seja confortável para a gente. Mas Deus, ele tem a maneira dele, né, de receber também essa adoração que o agrada. E é por isso que ele diz a Jacó: vai, faça para mim um altar. E ele está dizendo: eu quero um altar contínuo. Não é só um momento. Aquele primeiro momento de Jacó com Deus ali em Betel foi muito importante. Deus se encontra com ele, Deus se revela a ele, mas agora ele quer que ele volte para lá como um homem agora que não só fez um voto para ele ali, ó, oh, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Lembram-se que foi isso que Jacó falou com Deus? Naquela época ele não tinha nada, ele não tinha uma ovelha, ele não tinha nada, ele não tinha nem bagagem, nem mochila. Jacó só tinha um cajado. Agora ele vai para Betel rico, um homem cheio de posses, porque Deus o prosperou. Mas o Senhor diz: agora eu quero o seu coração por inteiro. Eu quero essa adoração contínua. Porque naquele tempo ele não fez realmente um altar. Ele simplesmente pegou a pedra, lembra da pedra que foi como um travesseiro? Ele pega aquela pedra que simboliza também uma noite de aflição, de agonia, e ele coloca aquela pedra como uma coluna, ele unge aquela pedra e faz um voto com Deus. O Senhor falou: agora eu quero um altar, um lugar de adoração, de consagração. E aqui a gente vai ver que a história, esse capítulo 35, como eu falei, tem muitas ocorrências, muitas coisas que aconteceram aqui dentro desse capítulo. A ordem cronológica dos fatos não está na sequência, mas o autor coloca tudo, faz um resumão nesse capítulo de vários acontecimentos. E ele vai dizer no versículo 8, né, nesse resumão: Débora, entra Débora assim, ó, do nada, cai Débora de paraquedas na história de Jacó aqui. Débora, ama de Rebeca. Quem é Rebeca? Mãe de Jacó, esposa de Isaac, seu pai. Ama de Raquel, morre e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho. Por isso foi chamado Alon Bacute. Esse nome em hebraico quer dizer lugar de lamento, de choro. Aquele lugar recebeu esse nome porque ali foi sepultada Débora. E quem era Débora? Quem é Débora nessa história?
Débora era uma escrava, uma ama da mãe de Rebeca, alguém que auxiliava ali a mãe de Rebeca a cuidar de seus filhos. E quando Rebeca, lembram-se que Abraão manda um servo dele buscar uma esposa para Isaac? E aquele servo chega, faz uma oração, tá lembrando, Mônica, dessa parte da história? Olha, aquela que tem água para os meus animais beberem, lembra, Zita? Essa história tá lá atrás. Essa aí que der água para os meus animais beber, para mim tal, vai ser a mulher, hein? Que eu vou levar para lá. E assim, a Rebeca aparece, tão bela, tão solícita, ela desce lá, ela busca água, ela dá de beber todos os animais, e ela então vai embora com aquele servo, Eliezer, para a casa de Abraão, já com a noiva prometida de Isaac. E quem é que o pai dá de presente para ela? Dá de presente para ela essa ama, Débora. Então é muito interessante por que que Abraão para toda uma história. A gente está engajado aqui na história de Jacó, um monte de coisa acontecendo, e ele para relatar que Débora morreu, foi enterrada ali, perto de Betel, nesse lugar do carvalho, e recebeu esse nome. Sabe por quê? Porque o judeu só dá honra a um sepultamento de alguém muito importante. Uau! Dá honra, dá o nome daquele lugar, que até hoje é conhecido esse carvalho como lamento, porque muitos lamentaram essa morte. Muita gente chorou por essa mulher, que só é citada 2 vezes na Bíblia. Ela é citada quando ela vai com Rebeca agora. Mas o trajeto, a trajetória dessa história dessa mulher, ela não passou aqui em vão, ela deixou um legado para aquele povo lá, de tal forma que Moisés para a narrativa para falar dela. Certamente ela foi considerada como a mãe de Rebeca, alguém que ajudou ali os patriarcas a criar seus filhos. Ela certamente era importante para Jacó, para Esaú, para todo aquele clã de Isaac. E é por isso que ela recebe esse destaque aqui. E eu fiquei pensando muito quando eu estava lendo esse texto, sabe? Muitas pessoas acham que a sua vida não tem tanta notoriedade. Talvez não são tão vistas, tão faladas. Já viram aquelas pessoas assim, né? A gente vê muito, né, Zita, no corpo de Cristo, na igreja, pessoas dos bastidores. Talvez ela não está com o microfone na frente, ela não está ali no ministério, talvez tão visível, mas é aquela mulher de oração, é aquela mulher que sustenta em oração o povo, é aquela pessoa que tem o dom da misericórdia, de acudir os outros, de visita. Talvez essas coisas sejam despercebidas aos homens, mas não ao Deus Todo-Poderoso. Eu me lembrei aqui agora de uma mulher tão simples, Dorcas, uma costureira. Lembram-se da história de Dorcas em Atos dos Apóstolos? Que lindo! Um pranto enorme pela morte de Dorcas, ao ponto de mandarem buscar Pedro e dizer: Pedro, ela é importante para a gente, vem orar. E Pedro ora, e o Senhor ressuscita aquela mulher. E o que ela fazia? Através da costura. Só 8 minutos, Lila, não acredito! Oh, viagem eletrizante, o tempo voou hoje, hein, gente? Mas Dorcas ali, servindo com um dom tão simples, hein, Mônica? Agulha e linha na mão. Ela costurou muito mais do que tecido, ela costurou misericórdia, dignidade para aquelas viúvas que choravam ali naquela cidade. Então, essas pessoas que aparentemente diante dos homens talvez não têm tanta notoriedade, elas têm um destaque muito grande no céu, no coração do Senhor, e elas fazem a diferença aqui. No verso 9 diz que depois que Jacó então retornou de Padarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: aqui é esse momento do encontro. Seu nome não será mais, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado como Jacó. Deus está lembrando tudo aquilo que foi falado lá atrás com ele. Seu nome será Israel. Assim lhe dei eu o nome de Israel, dizendo, e Deus disse mais ainda: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja então frutífero, multiplique-se.
De você procederá uma nação, uma comunidade de nações, reis estarão entre os seus descendentes. E essa promessa de Deus se cumpriu. De Judá veio muitos reis, da família de Jacó, muitos poderosos. A terra que dei a Abraão, versículo 12, e a Isaac, dou agora a você. Jacó é a continuidade desse plano perfeito de Deus. E também aos seus frutos, aos descendentes, darei essa terra. E a seguir ali, Deus elevou-se daquele lugar que tinha falado com Jacó. Mais uma vez, Deus se manifesta dessa forma extraordinária a Jacó. Jacó deu o nome daquele lugar Betel, novamente, né? O texto vai afirmando para a gente isso aqui. E eles partiram dali, e quando ainda estava em certa altura de Efratã, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Quanto tempo eu tenho aí, Lila? Me fala aqui. Esse é um momento muito triste na vida do patriarca Jacó, porque é nesse momento que Raquel entra em trabalho de parto. O que acontece é que é um parto complicado, difícil. Muitas mulheres naquela época morriam de complicação de parto. Não tinha toda essa ciência, toda essa tecnologia que nós temos hoje à disposição, né? Então, essa criança podia estar sentada, podia estar invertida ali, a gente não sabe, a Bíblia não dá detalhes, mas certo é que foi um parto complicado que leva, então, Raquel à morte. E o que acontece aqui no verso 17 é que, enquanto ela padecia muito tentando dar à luz, né, aquela parteira tenta animar, ela fala: não tenha medo, você terá outro menino, né, encorajando ela, mas já ao ponto de lhe sair a vida, algumas traduções vai dizer saindo a alma dela, morrendo, no último suspiro, ela vai dar um nome terrível para o seu filho. Ela vai dizer: você vai ser Benoni, que quer dizer filho da aflição, da angústia. Mas nós vamos ver que na próxima quarta-feira, Jacó muda essa história, ele não aceita isso, ele vai dizer não, ele vai chamar Benjamim. E nós vamos entender por que tudo isso. Porque Jacó carregou por muito tempo um nome, uma marca terrível na vida dele, como usurpador, como traiçoeiro, e ele não vai deixar o seu filho ficar também com esse lamento sobre as costas dele. Imagina a criança crescendo, dizendo: sabe qual é o seu nome? Angústia, agonia. Aquela criança sabendo que por causa do nascimento dele, a mãe faleceu. Mas Jacó, ele mostra uma força agora. E é tão lindo porque a gente vê Deus mudando o nome das pessoas. E aqui a gente vai ver, Jacó aprendeu com seu pai. Ele vai mudar o nome do filho ali mesmo. Ele vai dizer: você não vai chamar dessa forma. Você, Deus sempre cumpre, sempre, é verdade, Marlene. E ele vai dizer: olha, você vai chamar Benjamim. É o filho da minha mão direita, é o filho querido. E nós vamos ver a continuidade dessa história. É um momento difícil para Jacó, mas a gente vai ver como Deus também sustenta, ampara Jacó em meio a tudo isso. E essa história vai seguir, nós vamos seguir com ela na próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir, porque esse é um Deus de bondade, de misericórdia, que em meio a tanta confusão, a tanta bagunça, que a gente vai ver que o outro filho de Jacó, que o Rubem, vai aprontar também com ele, mas em tudo isso, Deus sempre transbordando graça, favor e bondade. Para a vida de Jacó foi assim, na minha e na sua também. Esse é o mesmo Deus que continua nos abençoando e sustentando. Amém? Então, até a próxima quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Amo viajar com vocês. Obrigada pela sua companhia. E eu te espero aqui na próxima quarta-feira. Se tiver pergunta, manda pergunta no privado. É muito bom. Pergunta faz bem. A gente vai tentar responder aqui, tá bom? Até quarta-feira. Beijo para vocês.